bem-vindos e bem-vindas a essa casa de oração, de acolhimento, casa onde a gente pode aprender e ouvir diretamente do nosso Mestre Jesus, trazer as nossas angústias, trazer as nossas inquietações e pedir também bom ânimo para a semana que a gente vai ter pela frente, né? Então peço a vocês que se sentem da maneira mais confortável possível, fechando os olhos para a gente tentar se conectar com a espiritualidade amiga que já se faz presente aqui neste ambiente, também já nos conectando com a energia que vamos receber no passe, com a água fluidificada que nós vamos tomar ao final do passe, pedindo aos mentores dessa casa, aos nossos mentores individuais, que nos amparem, que nos protejam, pedindo ao nosso Mestre Jesus que sempre nos auxilie nesse processo lento, doloroso, mas profundamente necessário de evolução, de autoconhecimento, nos ajudando, cada um de nós, a enfrentar essa batalha de melhoramento da nossa moral, melhoramento da nossa conduta individual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Vamos conversar sobre um tema nesta noite bastante polêmico, bastante controverso, que é a importância de amar os nossos inimigos. E aí vem com uma perguntinha, mas como? E a pergunta que a doutrina espírita nos faz, a partir do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente comece a refletir sobre ela, é a seguinte: que mérito nós teremos nesta encarnação em amar somente aquelas pessoas que nos fazem bem, aquelas pessoas das quais a gente gosta? E o que significa de fato esse amar ao inimigo? Vamos lembrar aqui do Evangelho de Mateus, quando Cristo nos diz: é necessário que a gente olhe para os 10 mandamentos que havia antes dele e transforme em 2. Na verdade, um só, né? Amar, amar e amar. Mas aí Cristo vai dizer: ame a Deus de todo o seu coração e ao próximo como a si mesmo. Quando ele diz ame ao próximo como a si mesmo, esse próximo não é só aquele ou aquela pessoa que me faz bem, aquela pessoa de quem eu gosto bastante, mas é também a tentativa de amar aquela pessoa que me incomoda, aquela pessoa que me tira da zona de conforto, aquela pessoa que às vezes, no dia a dia, tenho certeza que vocês usam essa expressão porque eu de vez em quando uso, digo assim: meu Deus, que demônio é esse que está no meu dia a dia? A gente acaba pensando isso da pessoa. E aí é importante lembrar que na reencarnação nenhum de nós erra de endereço. Se nós estamos convivendo com aqueles irmãos, aquelas irmãs, algo em nós precisa ser resolvido com aquela pessoa. Para a gente pensar um pouquinho, Chico Xavier, no livro chamado Boa Nova, no seu capítulo 7, o título do capítulo é A Luta contra o Mal. Ele traz, numa conversa com 2 de seus discípulos, Tiago e Judas, Chico Xavier, trazendo uma conversa de Jesus com 2 discípulos, faz a seguinte reflexão. Então, palavras de Jesus nesse livro Boa Nova, conversando com esses 2 discípulos. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia, e tenho esclarecido que a cada dia basta o seu trabalho. Já uma primeira lição, né? Não importa a dificuldade, o importante é a gente dizer: Deus, está tudo certo, eu vou aceitar a prova do jeito que ela está vindo. Ainda muitos de nós não conseguem atingir esse grau de compreensão. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações do que se comprazem nas trevas. Reuni-los em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. Agora vem a frase importante de Jesus: o adversário, o inimigo, aquele que nos irrita, o nome que nós queiramos dar, é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias.
É sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. E por isso, embora a gente não tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho de que julga Deus todos os seus filhos dignos. O que Chico Xavier começa a fazer a gente refletir aqui? Vamos olhar para esses irmãos que hoje se consideram nossos inimigos, porque talvez a gente não tenha uma relação de inimizade com a pessoa, mas a pessoa se recusa a fazer as pazes conosco, ela não quer nenhum tipo de conversa. Como é que a gente resolve isso? Primeira coisa a lembrar, nenhum de nós é espírito condenado a sermos maus para sempre. Não existe isso, porque se a gente reconhece que os nossos irmãos são maus e que, portanto, eles não vão se corrigir, significa admitir que Deus errou na sua criação. Que Deus criou espíritos intencionalmente maus para nos perturbarem. E o que a doutrina espírita nos coloca é: esses irmãos ainda não despertaram para a consciência de seus atos. Ainda não conseguiram despertar para a importância de que nossa vida terrestre é só uma passagem. Nós não somos seres terrenos, nós somos seres espirituais com passagem terrena. Isso é importante porque, gente, a doutrina vai inclusive nos dizer: nós, no passado, fomos esses espíritos demoníacos, fomos inimigos de alguém, estivemos nessa condição. E talvez ainda nessa encarnação estejamos na condição de inimigo de alguma pessoa. Como que nós vamos fazer as pazes? Como vamos amar essa pessoa que tanto nos tira da zona de conforto? Kardec vem então, até hoje eu estudo mais cedo, nós conversávamos sobre isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando vem aquela frase importante do Cristo, né? Se o inimigo te bate numa face, dê a outra. Olha o perigo de nós mal interpretarmos essa frase. Por quê? Kardec chama a seguinte atenção nossa: se o inimigo te bate, não significa literalmente para a gente dizer assim, agora bate desse lado aqui porque esse aqui foi pouco. Ou, por exemplo, entra lá um ladrão na nossa casa, roubou a geladeira. Ah, não, abre aqui que você leva a televisão também que eu vou te ajudar, olha aqui a chave do carro. Não é essa a literalidade do texto de simplesmente dar a face para que o outro bata novamente. Porque se a gente fizer isso, significa que Cristo estaria nos estimulando a alimentar o mal, a incentivar a pessoa a continuar praticando maldade. Significa então que Cristo não é tão evoluído. E nós sabemos que o Cristo é o ser mais evoluído que passou pela Terra. O que Jesus está querendo dizer para nós com essa frase de dê a outra face é a seguinte: acabe com a vingança, não retribua o mal com outro mal, se defenda, mas não retribua com vingança. Vejam como Kardec, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai especificar para a gente o que significa esse amar os nossos inimigos. Comecemos por uma reflexão importante, tem a ver com essa discussão que eu trouxe aqui sobre o fato de nós darmos a outra face. Então Kardec vem dizer: o próprio instinto de conservação que todos nós carregamos, que é uma lei natural, a gente se defende quando está se sentindo ameaçado, agredido, diz que não é preciso estender benevolentemente o pescoço ao nosso assassino. Vejam que o próprio Cristo, quando ele estava em vias de ser crucificado, qual pergunta ele fez? Bateram no rosto dele e ele simplesmente deu um outro rosto para bater? Ou ele questionou: por que me bates? O que eu fiz para merecer isso? O que Jesus estava fazendo quando ele questionou? Se defendendo, com propriedade moral que só ele tinha. Então não é essa a ideia de nós aceitarmos passivamente uma ofensa. E tampouco, Kardec vai explicar aqui, é a ideia de simplesmente chamar o inimigo para tomar café na nossa casa. Bom, já que eu tenho que dar outra face para o meu inimigo, eu vou tomar um café com ele, vou colocar um laxante no café da pessoa, para ele ter passado mal um pouquinho. Não é isso, gente. Até porque, vamos lá, algo importante: quando nós estamos próximos a uma pessoa
pela qual nós sentimos afinidade, a gente consegue relaxar o nosso corpo. Quando nós estamos próximos de uma pessoa que a gente sabe que nos quer mal, a gente fica em estado de tensão constante. Vocês acham mesmo que Jesus iria nos colocar numa situação de desconforto espiritual e emocional? Não é essa a proposta do Espiritismo. A proposta é, se alguém nos bater, que a gente revide com oração, que a gente revide vibrando boas energias, apesar da ofensa que nós tenhamos sofrido. Então vejam só, Kardec vem nos dizer aqui, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os seus inimigos é a sua aplicação mais sublime, porque essa é a virtude que significa a maior vitória sobre o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Quantas vezes numa ofensa a gente tem o desejo de ficar com a palavra final e vai bater boca com a pessoa para a gente mostrar que nós fomos ofendidos. E a proposta do Espiritismo é dizer para a gente, por mais que doa, é melhor você ser a pessoa que sofreu ofensa do que ser aquela que está ofendendo. Porque ao sofrer uma ofensa, significa que em grande medida a gente está quitando débitos do passado, dos quais a gente nem sabe que é portador. E também significa, ao mesmo tempo, que estamos quitando um débito e não adquirindo novos débitos para o futuro. Quem está adquirindo é a pessoa, não é um problema nosso. É a pessoa quem está fazendo aquilo. Kardec continua. Jesus não entendia por essas palavras, vejam só, Jesus não entendia por essas palavras que se deve ter por seu inimigo a mesma ternura que nós temos com um irmão ou com um amigo. Vocês conseguem, gente, olhar para um inimigo, uma pessoa que quer mal, e abraçá-la como se abraça um irmão, um pai, um primo, um familiar? É impossível no nosso estado evolutivo atual. Lá para frente a gente vai conseguir, mas na nossa condição atual isso é impossível. Nós não conseguimos sequer chegar perto dessa pessoa. A ternura supõe, então a ternura que nós temos pelas pessoas que estão próximas, traz embutido em si a confiança. Alguém confia no inimigo para tomar um café? Ou vocês são aquele tipo de pessoa que o inimigo oferece água, a gente disfarça que tomou a água, joga a água fora e deixa o copo vazio? Eu vou fazer isso, eu não sei o que a pessoa colocou no copo, não é, gente? Não vou arriscar, não, vai que tem chumbinho na água. Nós somos assim. E o convite do Cristo é a gente não devolver a água com chumbinho, devolver uma água fluidificada, por exemplo. Ora, não se pode ter confiança naquela pessoa que sabemos que quer o nosso mal. Kardec está nos alertando, não dá para confiar em alguém que a gente deliberadamente sabe que quer o nosso mal. Não se pode ter com pessoas assim expansões de amizade, porque se sabe que ela é capaz de abusar disso no futuro. Tem dúvida? Tem dúvida que o inimigo vai abusar da amizade? Tem dúvida que o inimigo pode, inclusive o adversário, abusar de informações pessoais que a gente revela no momento de fraqueza? Não tenham dúvida que inclusive a gente é capaz de fazer isso com os nossos adversários também, no momento de extrema desconfiança, tá? Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode ainda haver impulsos de simpatia que existem entre aquelas que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, ter o mesmo prazer ao se encontrar com o inimigo do que o que a gente sente quando se encontra com um amigo. Puxa, que bom! Não é um alívio quando Kardec diz isso? Imaginem só, a gente tem que encontrar um inimigo e dizer assim, vou ter que chamar a criatura para tomar um café. Como que eu vou resolver isso? Quem é que vai sentir confiança e prazer? Inclusive, a gente vai estar diante de uma situação que é assim, vai sentar na mesa com o inimigo para tomar um café, vai dizer o que para o inimigo? O que a gente diria? Vamos lavar roupa suja agora, vamos lembrar tudo que a gente fez um para o outro. Sairão dali ainda mais inimigos do que estavam. Infelizmente a gente vai fazer isso. Não é esta a proposta do Espiritismo. É de reconhecer que se a gente
não devolve o gesto ruim que nos foi ofertado pelo inimigo na mesma moeda, nós já estamos melhorando a nossa conduta evolutiva. Olha como é uma coisa simples, né? Porque fica parecendo que o Cristo, claro, no mundo ideal, haverá um momento em que nenhum de nós será inimigo de ninguém. E haverá um momento em que todos nós vamos conseguir amar as pessoas que estão ao nosso redor indistintamente, não importa o que tenham feito. Mas atualmente, como ainda não conseguimos fazer isso, o que Kardec diz, com base no Evangelho do nosso Mestre, é o seguinte: tome cuidado com essa pessoa, não seja hipócrita de querer mostrar um grau de evolução que nenhum de nós ainda conseguiu obter. Por outro lado, não revide o mal com outro mal. Isso já é um grau de evolução quando a gente lembra da frase do Cristo, quando ele estava prestes a ser morto, e ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quantos dos nossos inimigos não sabem o que estão fazendo conosco? Não tomaram consciência ainda das suas atitudes. Se a gente conseguir entender, inclusive, que nós também somos pessoas que precisam desse acolhimento, porque também somos pessoas que vamos errar em várias circunstâncias, fica mais fácil compreender os erros alheios sem que a gente passe por uma prática de ficar relembrando aquilo que nos fez mal. Kardec continua então no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse sentimento que a gente sente automaticamente por alguém que é bom ou alguém que não é bom para nós, resulta mesmo de uma lei da física. E, gente, vamos pensar nas pessoas, para ver como essa lei da física é importante. As pessoas que são nossos inimigos declarados. Vocês acham que o inimigo nosso declarado é inimigo de toda a humanidade? Não, ele é nosso inimigo por alguma circunstância que nós tenhamos feito, mas não significa que aquela pessoa seja maldosa o tempo todo. Ela pode ser um excelente filho, pode ser um excelente companheiro, pode ser um excelente pai para as pessoas que lhe estão próximas. Nenhum de nós é puro anjo, nenhum de nós é puro demônio o tempo inteiro. Essa lei da atração física simplesmente quer dizer que naquele momento circunstancial, a energia daquela pessoa não está na mesma vibração que a minha. Nós estamos em sintonias energéticas diferentes, nem melhor nem pior, diferentes. Então, esse sentimento da atração ou da repulsão resulta de uma lei física, a da assimilação, como Kardec vai chamar aqui, ou da repulsão dos fluidos. Vamos lembrar aqui como a gente sente. Se a gente se aproxima de alguém que nos é afinizado, a gente automaticamente relaxa o corpo e quer abraçar a pessoa e sorrir. É ou não é assim que a gente reage? E se chega uma pessoa que a gente não gosta, a gente inclusive tem pessoas que sentem até arrepio. Nossa Senhora, essa pessoa está pesada hoje. A gente se arrepia inteiro e não quer chegar perto. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja sensação que nós temos sobre ele é penosa. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas que só de estarmos perto a gente sente que pesou o ambiente. É ou não é, gente? Nossa, a pessoa está uma belezinha hoje. E vai saber o que pensam da gente também, né? O pensamento benevolente nos envolve, ao contrário do pensamento ruim, numa energia, num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta quando nós temos a aproximação de um amigo e quando nós temos a aproximação de um inimigo. Aí vem Kardec gentilmente nos ensinar o que fazer. Olha só, amar os inimigos, portanto, não pode significar, vejam, eu gosto tanto que eu gosto de repetir isso, gente. Amar os inimigos não pode significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre ele e os amigos. Ai, que bom, que beleza. Posso tratar melhor os meus amigos que os inimigos? Pode, é natural que isso aconteça. Ninguém está pedindo para comprar um presente caro para o inimigo. Até porque a gente não vai comprar, né? Amar os inimigos, então, não pode significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Repetindo, esse preceito não parece difícil, impossível mesmo de praticar, senão porque se crê falsamente que nós devemos colocar o inimigo e o amigo no mesmo lugar no coração. Não é isso que o Espiritismo diz.
Nunca o nosso inimigo vai ocupar o mesmo lugar que o nosso amigo. Se a pobreza das línguas humanas obrigasse a se servir da mesma palavra para exprimir essa diferença de sentimentos, a razão deve diferenciar cada caso. Vamos lá. Como amar então os nossos inimigos? Que é a grande pergunta. Como amar os nossos inimigos? Oferecendo a outra face? Sim, mas não a face do rosto. Se o inimigo bate, imagina só, uma briga extrema, como a gente tem vivido momentos bastante pesados na sociedade. Uma briga extrema, alguém dá uma facada em mim. Aí, Jesus mandou dar o outro lado, acerta a faca aqui também que você errou, pegou só de um lado. Não está sendo dito isso em momento nenhum da doutrina. A pessoa me esfaqueou, eu não vou me aproximar daquela pessoa, eu vou tentar manter a máxima distância, porque sei que a presença dela e a energia dela não está compatível com a minha, e eu não vou devolver com uma facada na próxima vez que eu a encontrar. Ao invés disso, o que eu vou dizer para a pessoa é que eu rezo por ela, eu peço a Deus que em algum momento da vida dela, ela tenha esclarecimento daquilo que ela fez, ela consiga ter consciência do mal que ofereceu a uma pessoa, e haverá um momento em que ela deixará de ser um espírito inimigo meu e poderá, numa encarnação futura, ser um amigo meu. Por que não? Mas esta é a reflexão importante que a doutrina vem nos colocar. Amar os seus inimigos, continua Kardec aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar os seus inimigos não é, pois, ter para com eles uma afeição que não está na natureza. Que alívio Kardec de novo dizendo isso, né? Não precisamos fingir. Porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente da de um amigo. Vocês duvidam disso? Que o coração bate acelerado quando encontra um inimigo? E aí vamos lembrar da psicologia dizendo que o amor e o ódio entre eles há uma fronteira muito tênue. O estômago dá um calafrio quando a gente encontra o inimigo, fica, opa! E o coração acelera, a boca fica até amarga. O que eu vou fazer agora com essa pessoa? Respira, conta até 10, não faz nada de mal para ela, porque vai voltar para a gente. Lei de ação e reação. Se nós somos pessoas movidas única e exclusivamente pela perspectiva de uma vida terrestre, eu vou me vingar daquilo que foi feito, porque eu estou imaginando que não haverá nenhuma consequência para o futuro, uma vez que a inimizade se encerra com a morte física do meu oponente. E o Espiritismo mostra que a inimizade não se encerra com a morte física do meu oponente. Muito pelo contrário. É melhor a gente tentar fazer as pazes com o oponente, com o inimigo, com o adversário, enquanto ele está a caminho, enquanto nós estamos a caminho, do que esperar o inimigo desencarnar, porque ele sai dos nossos olhos. E aí? Como é que a gente vai fazer? Tanto que Jesus diz, faça as pazes com seu irmão enquanto está a caminho. Não deixa passar, gente, por mais difícil que seja. Mas a pessoa não quer fazer as pazes comigo. Façamos a nossa parte. Rezemos pela pessoa, vibremos positivamente, que é o que cada um de nós consegue fazer. A escolha de perdoar ou não é da outra pessoa. Amar o inimigo é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É lhes perdoar sem segunda intenção. Dançou. Porque a gente perdoa já com segundas intenções. Qual é? Jogar na cara no primeiro erro que a pessoa fizer de novo. A gente joga na cara. Gente, se perdoa, joga para o universo. Porque se a gente perdoa e fica voltando, relembrando o que foi feito, então não está perdoado. O mal que nos fazem é não opor, veja, não criar nenhum obstáculo à reconciliação, caso sejamos procurados. É desejar o bem em lugar de lhes desejar o mal. Esta parte é difícil, olha só. É ficar alegre em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. Porque, gente, nosso estágio evolutivo faz o que conosco? Se a pessoa está conquistando as coisas, a gente fica bravo. Fala assim, não é possível que a pessoa fez o que fez e ainda está conseguindo se dar bem na vida. Fique em paz, solta. Deus, a espiritualidade, não deixa nenhum mal feito impune. Nenhum mal vai passar impune. Não nos cabe
sermos julgadores da pessoa e exigir que a pessoa pague para nós o que ela tiver feito. Ela vai quitar com o universo. Lhes estender a mão segura em caso de necessidade de se abster em palavras e em ações de todo mal que possamos prejudicar a outra pessoa. Amar o inimigo é restituir em tudo o que nos fizeram o bem pelo mal, sem a intenção, por exemplo, de humilhar, ou seja, perdoar sem aquela ideia de dizer, como eu sou espírito evoluído, eu te perdoo porque eu sou melhor que você. E não aprendeu nada. Não aprendeu nada. Perdoar porque a gente também erra, a gente também vai errar e também vai precisar ser perdoado pelas pessoas em algum momento. Quem quer que consiga fazer isso, cumpre as condições do mandamento do Cristo. Amai os vossos inimigos. Como então amar os nossos inimigos? Para a gente encerrar a reflexão dessa noite. Como a gente vai amar os nossos inimigos? Não desejando o mal, não retribuindo a ofensa que cada um de nós recebeu com outras ofensas, mas tentando sair daquele padrão vibratório ruim, tentando deixar o problema de não ter ainda uma reflexão sobre aquilo que está fazendo com a outra pessoa. Haverá um momento, como espíritos que somos em evolução, que essa pessoa vai conseguir despertar, assim como a gente já conseguiu despertar para algumas coisas. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradeço a paciência de vocês, pedindo a Jesus que nos ensine a reconhecer quando a gente é tomado por sentimentos de inimizade, sentimentos de rancor, sentimentos de vingança. Nos ajude, Jesus, a identificar não o nosso inimigo, mas os sentimentos que precisam ser trabalhados em nós para que a gente possa diminuir o efeito dessa inimizade nas encarnações futuras. Ajuda, Mestre, ajuda a gente a reconhecer as dificuldades do caminho e ajude-nos, Jesus, também a reconhecer que somos seres errantes. Em vários momentos precisaremos também de sermos perdoados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus, que a gente tenha uma excelente semana e que a gente saiba não reconhecer os inimigos, mas reconhecer aquilo que não nos faz bem na vida, para que a gente possa melhorar. Deus abençoe você.